Olá a todas, olá a todos. Hoje nós estudaremos o tema provas, momento de postulação da prova, momento de admissão e provas ilícitas, momento de produção da prova. Hoje estou com o meu orientando de doutorado, o Dr. Felipe Bragantini de Lima, que é mestre já pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e doutorando, sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Então, vamos iniciar a nossa exposição falando, em primeiro lugar, Felipe, sobre as fontes concretas e meios de prova. Primeiro, para dizer que as fontes de prova são pessoas ou coisas das quais se possam extrair informações capazes de comprovar a veracidade de uma alegação. Já os meios de prova são técnicas destinadas à investigação dos fatos relevantes para a causa. Enquanto os meios de prova atuam sobre as fontes de prova, e cada um deles é constituído por uma série ordenada de atos integrantes destes, realizados em contraditória, com observância das provas que a lei estabelece, exceto para as atípicas, e dirigidos ao juiz. São fontes de prova no direito brasileiro todos os seres materiais ou imateriais capazes de gerar informações sem nenhuma exclusão em linha de princípio. Vamos imaginar, então, por exemplo, algo que está na nuvem, não é? Os dados informáticos que estão numa nuvem. Isso também é uma fonte de prova importante e das mais atuais hoje em dia, não é? Então, não é algo concreto, muitas vezes, não é que possamos ter a possibilidade de tocar, por exemplo, uma pessoa, um bem corpóreo, não é? Então, é evidente que tem que se fazer essa diferenciação. E aí, eu acho que, ainda falando sobre as fontes concretas e meios de prova, vale a pena a gente falar um pouco aqui sobre um pouco mais sobre os meios de prova aqui, porque, segundo o CPC, o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal, a documental, a pericial, a inspeção judicial e a confissão, que na realidade não é um meio de prova, podem ser verificados no CPC. Na realidade, por meio de um depoimento pessoal, se pode obter, por exemplo, a confissão, que é o reconhecimento de fatos desfavoráveis. Então, cada meio de prova é uma técnica procedimental e processual específica, composta de atividades mais ou menos complexas, disciplinadas em lei, em fases ou momentos de prova. Se nós pegarmos, por exemplo, a disciplina da prova pericial, vocês vão ver que existem etapas, atos a serem concatenados, logicamente concatenados, para se chegar ao início da prova, a realização da prova e a conclusão da prova. Os momentos da prova, e ainda falando sobre cada meio de prova, é claro que nós temos essas atividades que a doutrina fala que existem momentos da prova. Essa expressão, Felipe, deve ser atribuída a Moacir Amaral Santos, que tem um conhecido livro, uma coleção, na verdade são 6 volumes, A Prova Judiciária no Cível. As pessoas geralmente conhecem por sua obra, por seu curso que se chama Primeiras Linhas do Direito Processual Civil, não é? Então, essas primeiras linhas repetem o nome de Pereira e Souza, que era um autor português de alguns séculos atrás, não é? Então, é preciso fazer essa observação, e aí, de acordo com a doutrina, hoje, na verdade, o Moacir Amaral Santos estabelecia 3 momentos da prova, e hoje eu diria que são 4 momentos. O primeiro é o momento da propositura pela parte, o segundo da admissão pelo juiz, o terceiro da realização da prova, e, por último, a valoração, que é exclusivamente cabível ao julgador, ao juiz ou ao árbitro.
Então, nós temos que sempre analisarmos a prova por esse prisma dos momentos da prova. E quando se pensa em admissão da prova, é o requerimento para a sua realização. Então, nós, quando pensamos em propositura, geralmente pensamos na petição inicial do autor ou na contestação do réu. Já a admissão da prova é o deferimento pelo juiz a partir dos requerimentos formulados pelas partes e a partir de poderes decisórios de ofício pelo julgador, desde que os fatos estejam controvertidos. Então, quando se pensa em admissão, estou pensando, em linhas gerais, numa decisão interlocutória, né, que deferirá a realização das provas pertinentes e poderá até indeferir aquelas que o julgador reputar como inúteis, como desnecessárias. A realização da prova já é um outro momento, e aí consiste em medidas ou atos concatenados destinados a extrair das fontes de prova os elementos de convicção, isto é, o conjunto de atos pelos quais se faz a averiguação dos fatos afirmados pelos litigantes. Já a valoração da prova aí é um ato privativo do julgador e se realiza depois de desenvolvidas todas essas atividades destinadas à obtenção dos informes para cada uma das fontes. E, evidentemente, cada informação vai depender da fonte de prova. Então, é realizada segundo o livre convencimento motivado do juiz. Então, esse livre convencimento, nós vamos ver mais para frente, foi extremamente criticado e agora já tem uma nova roupagem aí. E eu vou explicar por que disso, porque se retirou o livre. Não é? Mas vamos continuar aqui, né, Felipe, para falar da classificação das espécies de prova. É importante ter essa classificação sempre em mente como premissa. Quanto ao objeto, as provas podem ser diretas ou indiretas. A prova direta é aquela produzida e que incide sobre os próprios fatos relevantes para o julgamento. Prova indireta é a prova de fatos que em si mesmo não teriam relevância para o julgamento, mas valem como indicação de que um fato relevante ou fatos relevantes devem ter acontecido. Então, parte de indícios. Já quanto às fontes, a prova poderá ser pessoal ou real. A prova pessoal é aquela que emprega fontes ativas, como testemunha, depoimento pessoal das partes. Já a prova real incide sobre fontes passivas, que são coisas e pessoas a serem objeto de exame. Pela natureza da atividade a desenvolver, aí nós pensamos como a prova será realizada. A prova pode ser oral, material ou documental. Por exemplo, a prova oral seria uma testemunhal, né? A prova testemunhal. Já a prova documental é uma prova material ou documental. Então, tem uma diferenciação aqui que merece ser frisada. Quanto à sede de sua preparação, as provas são pré-constituídas, formadas antes e fora do processo, ou num processo autônomo, ou constituendas, aquelas a serem formadas no curso do processo. Não é? Então, algumas são formadas fora da relação jurídica processual controvertida, outras são fora do processo, externas ao processo, ou externas ao processo onde está se apurando algo para servir para outro processo. Ou se o processo de produção de provas tiver por finalidade aqui não propriamente servir de instrução para um futuro processo, mas, digamos, viabilizar a não realização de um futuro litígio, ela já tem uma destinação própria. Então, é interessante fazer essa pequena diferenciação, né? Essa sutil diferenciação. Sobre o momento de postulação da prova, então, nós temos que pensar em que momentos podem ser postuladas as provas. E aí, como eu disse, normalmente, na petição inicial do autor, normalmente pelo demandado em sua contestação, pelo réu.
Já a fase instrutória é o momento de produção da prova. E aí haverá um encadeamento de todas as atividades destinadas à realização ou produção das provas. E aí as provas são destinadas às partes e com a cooperação entre juiz, partes e auxiliares da justiça. Então, é preciso distinguir a postulação, admissão e produção das provas, que são os momentos delineados por Moacir Amaral Santos em sua célebre obra. A esse se soma o momento de valoração das provas. E é importante salientar também, professor, que no curso do processo de conhecimento, a fase instrutória ela é a própria do processo de conhecimento, é a atividade mais importante do processo de conhecimento, porque é ela que vai permitir ao juiz aprofundar a cognição do processo, né, do tema posto em juízo, né? Aqueles fatos controvertidos que exigem o esclarecimento por meio da produção de prova. Então, a produção de provas é de suma importância. Por isso que se diz que o ordinário é a produção de provas, o excepcional é o julgamento antecipado da lide, onde não se realiza propriamente a fase instrutória. Então, é preciso fazer essa distinção muito importante. Vamos falar sobre o momento de postulação da prova, que é o momento da proposição, que é justamente o requerimento para a produção de uma determinada prova, visando a demonstrar uma afirmação de fato. Em regras, como eu disse, as provas são postuladas na primeira das manifestações das partes, inicial e contestação. Contudo, o CPC excluiu como requisito inicial o protesto genérico de provas. Interessante esse aspecto, né? Porque, na verdade, esse protesto, que era até uma exigência e que servia até de pontos em determinados concursos públicos, quem tivesse que fazer uma petição inicial, uma contestação, tinha que colocar aquela célebre frase: protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente, aí colocava todos, prova testemunhal, documental, não é, e pericial, não é, aquelas coisas que aconteciam. Hoje não há necessidade desse protesto genérico, até porque haverá um momento específico no qual as partes poderão especificar as provas e justificar a sua necessidade, não é? Então, isso é preciso deixar muito claro. Ainda sobre o momento de postulação da prova, é claro que não há necessidade de postulação de prova documental, já foi juntada na petição inicial, já foi juntada na contestação, já está produzindo a prova lá naquele momento. Então, por quê? Porque, de acordo com o artigo 434, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Aliás, o parágrafo único dispõe que, quando consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas a sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Hoje, a coisa já está tão fácil, né, que a parte pode botar um QR Code na petição inicial, o juiz vai lá com o celular, ouve a produção de provas, né, e eu acho que isso só tende a aumentar, né, links na petição inicial e todas essas facilidades. Então, eu acho que isso vai acabar gradativamente sendo um dispositivo, mas a questão resta saber se a parte não fez a produção da prova documental nesses momentos. O que acontece? A disciplina processual não é preclusiva a ponto de se obstar a juntada de novos documentos, desde que permita-se o contraditório, tem que ser observado o contraditório. O marco ideal é até a decisão de especificação de provas, quando o juiz deverá ou deveria, né, se aprofundar no tema deduzido no processo e estabelecer os pontos controvertidos. Normalmente, as partes, né, os juízes já têm feito isso, pedindo, né, as partes para apresentar os pontos controvertidos.
E é evidente que o juiz não está preso àquilo que as partes se manifestaram, mas isso ajuda muito a atividade, não é? Isso seria mais ou menos um saneamento compartilhado, não é? Em que as partes não só chegam a um consenso a respeito dos pontos controvertidos e até delimitam quais serão as provas necessárias à elucidação daqueles fatos controvertidos. Mas ainda continuando, né, sobre o momento da postulação, o momento da postulação da prova, com exceção da prova documental, como eu disse, que se faz no início do processo, se dá antes da decisão de especificação das provas. Ainda com relação à prova documental, eu quero salientar aqui que é importante dizer que, às vezes, a parte não tinha condições de juntar aquele documento, só obteve depois, e tendo acesso depois, no curso do processo, poderá juntar esse documento, essa prova documental. E aí não se observa o momento, né, aquele momento clássico, que é o momento da postulação, mas um momento superveniente. E não precisa ser um documento produzido ou com data depois da propositura da demanda, mas um documento que a parte não teve condições de apresentar no momento da postulação e que documento esse seja relevante para a elucidação de fatos controvertidos. Isso sempre em qualquer meio de prova. Vamos falar, então, sobre o momento de admissão da prova, não é, Felipe? E na decisão de saneamento, com a fixação dos pontos controvertidos, que é o tema probandi, né, o juiz analisará os meios de prova propostos pelas partes e pode ainda ordenar a produção probatória de ofício. Essa questão é muito, digamos assim, muito tranquila no cível, no penal não é tão assim, né? Porque há aquela ideia de que o juiz ficaria, digamos, comprometido com o resultado da prova que deferiu. Interessante esse prisma, que é outro prisma, e hoje em dia na Itália há quem diga que não é bem assim, que o juiz não tem um poder absoluto de produção de provas. Não é? É óbvio que não tem sobre fatos que não têm relação com o processo, ou dele ouvir dizer, ou dele, coisas que não têm nenhuma relação com o processo, e ele retirar da manga isso. Ele tem que observar sempre o contraditório. Mas essa questão da produção probatória por iniciativa do juiz é algo que vem sendo discutido muito pela doutrina. A admissão da prova se dá, como regra geral, não é? Na decisão de saneamento. E aqui vale a pena a leitura do artigo 357, Felipe. Isso, O artigo 357, ele cuida da decisão do saneamento, né, e organização do processo, expressão do atual código, e ela é necessária nos casos em que não houve a precipitação do julgamento, que será iniciada a produção probatória. E nessa decisão cabe ao juiz resolver as questões processuais pendentes e, o mais importante, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definindo a distribuição do ônus, delimitando as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e, se for o caso, já designar a audiência de instrução e julgamento. Esse artigo, tanto no código anterior quanto neste, parece que ele é um pouco relegado na prática do dia a dia, mas que é um artigo de extrema importância, né, para o processo, que o processo possa se desenvolver sem atividades inúteis, né, sem produção de provas que não sejam necessárias à resolução da controvérsia, né? E o parágrafo 1º desse artigo fala que essa decisão se torna estável após 5 dias, no caso de não haver impugnação das partes. Cabe às partes também, as partes podem também fazer a delimitação consensual, como o professor disse anteriormente, e apresentar ao juiz, que a homologará ou não. Se homologar, ela vinculará as partes do juiz. Se a causa apresentar complexidade quanto à matéria de fato de direito,
O juiz pode designar uma audiência de saneamento para que o saneamento seja feito em cooperação oral entre as partes, né, e o juiz. Então, o Código tem essa vertente de oralidade, de aumentar um pouco a oralidade, tentar definir essas questões mais complexas de maneira oral em audiência. O parágrafo 4º estabelece a apresentação do rol das testemunhas, né, quando a prova testemunhal for deferida. E o número de testemunhas, que não pode ser superior a 10, sendo 3 para cada fato, no máximo. O juiz também poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e os fatos a serem considerados. E caso tenha sido determinada a produção da prova pericial, o juiz deve, sempre que possível, estabelecer um calendário para sua realização. E o parágrafo 9º, um parágrafo que teve muita crítica, principalmente dos magistrados, quando o Código entrou em vigor, em relação ao intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. É interessante isso, que deu muita discussão, né, esse intervalo, que eu acho que na prática não vem sendo observado, né, Felipe? Os juízes terminam uma audiência e começam outra. E um dado importante aqui é a possibilidade de se fazer audiência para a delimitação dos pontos controvertidos, fixação do objeto da prova e deferimento daquelas provas aptas à solução dos pontos controvertidos. Essa audiência é realizada em muitos países, seria uma audiência aí preliminar. É importante dizer que essa audiência aqui ficou facultativa no Código. Em muitos ordenamentos ela é obrigatória, ou seja, o saneamento sempre se faz em audiência. E a origem disso é do Código de Processo Civil austríaco, pela obra de Franz Klein, no século XIX. E Franz Klein, essa obra que acabou redundando no Código Austríaco do século XIX, acabou influenciando toda a legislação alemã e italiana. Aqui no Brasil, infelizmente, ela não pegou, né? Tentou-se no início estabelecer uma obrigatoriedade nessa audiência preliminar, na reforma de 94, e a própria doutrina colocou que ela não seria possível em causas de direitos indisponíveis. Se nós pensarmos bem, existe a possibilidade de acordo mesmo nas causas de direitos indisponíveis, por exemplo, quando um casal está se separando, tem filhos, não é? E é possível se fazer um acordo, então não é inútil essa audiência, e é partindo da premissa de que o juiz sempre deve tentar a realização de uma conciliação. Mas aqui no Brasil ficou bem facultativa e ordinariamente, os juízes, mesmo nos casos complexos, não a realizam. Então, isso pode evidentemente acontecer, mas eu posso afirmar que é a exceção da exceção. E vale destacar que isso foi assim, a tentativa da doutrina brasileira de trazer isso para o sistema brasileiro se deveu muito a um trabalho do professor José Carlos Barbosa Moreira, quando era presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, quando na década de 80, Felipe, elaborou um código modelo para a Ibero-América, e lá estava justamente a audiência preliminar no artigo 301 desse código, né? E veio a ser introduzido em 94 com a reforma no 331, mas ninguém fazia essa audiência, as partes não gostavam de fazer. Quem sabe agora com essas novas tecnologias passemos a ter um processo mais oral, porque a oralidade acaba concentrando atos, acaba facilitando muito o conhecimento da controvérsia integral pelo juiz. Eu espero que haja, com essas novas tecnologias, uma ampliação salutar da colegialidade. Mas ainda falando sobre o momento de admissão da prova, é preciso dizer que o juiz resolverá sobre a admissibilidade da prova quando faz uma análise preventiva sobre a necessidade, utilidade e cabimento. Então, a prova documental, por exemplo, quando há sua produção já na inicial ou na contestação,
já que a proposição e produção estão ligados no mesmo ato, ou inicial ou contestação, a admissão é realizada depois, não é? Há um juízo posticipado ou diferido. E o juiz, em tese, não é, pode determinar o desentranhamento ou não dos documentos juntados. Normalmente, ele não faz isso nessa fase postulatória. Faz, sim, manda desentranhar documentos se forem juntados extemporaneamente, porque aí pode ser uma tática, uma tentativa, uma estratégia ligada à má-fé de conturbar o processo, trazer documentos inúteis, prolongar indefinidamente o processo. Às vezes, infelizmente, tem litigantes que se comportam muito mal no processo e acabam juntando uma série de documentos inúteis. E o juiz, evidentemente, pode determinar o seu desentranhamento e até aplicar sanções por litigância de má-fé. Ainda sobre o momento da admissão, é preciso falar sobre os meios probatórios típicos, que são aqueles previstos em lei: depoimento pessoal, exibição de documento ou coisa, prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial. E a forma material, a forma da admissão da prova, dependerá da designação ou não da audiência preliminar, evidentemente. Se houver audiência, a admissão se fará oralmente, isso se o juiz decidir em audiência, reduzindo-se a decisão num termo de audiência. Não tendo havido audiência, que é o normal, é o ordinário, o usual, a admissão se fará por meio de decisão interlocutória. A grande questão é saber, é agravável essa decisão? Não, não é agravável, porque o rol do artigo 1015 não contempla essa hipótese, a jurisprudência está caminhando para uma solidificação desse entendimento que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que defira ou indefira provas. Então, se aplica o 1015 e não há de se falar nem numa taxatividade mitigada, como aconteceu num recente julgamento havido no Superior Tribunal de Justiça, por relatoria da ministra Nancy Andrighi, onde se admitiu agravos em hipóteses que não disciplinadas no Código, por exemplo, na questão relativa à competência. Ainda deve ser decidida outra questão relativa à possibilidade de agravo de instrumento no processo de recuperação judicial ou falência, que ainda está em andamento esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Vejam, em qualquer das hipóteses, então, como eu disse, não desafia agravo de instrumentos. É importante dizer claramente isso. Já o momento de admissão da prova, ainda falando sobre esse tema, que relativamente à admissão da prova dentro de um contexto mais de complexidade, de analisar efetivamente o conteúdo, nós temos que pensar que não é um juízo fácil, não é? Por isso que parte da doutrina estrangeira defende a necessidade de que isso seja feito em audiência. Então, porque há um diálogo importante entre o juiz e as partes, e é claro que deve haver uma comparação entre as alegações de fato controvertidas, e é evidente a viabilidade do meio de prova proposto, não é? Então, essa construção da decisão é muito importante, razão pela qual, em muitos países, como eu disse, se faz essa audiência preliminar para a delimitação dos fatos controvertidos e sobre os quais incidirá a prova, o objeto da prova, que são os fatos controvertidos. Então, é claro que se o juiz tiver que fazer essa análise sozinho, ele tem que realizar uma análise vertical, definindo os pontos convergentes e divergentes das partes. Tem quase que fazer uma tabela, né? Isso que seria o ideal, não é? Fazer o que cada parte alegou, o que a outra parte não impugnou, o que elas estão divergentes. Então, no que elas estão divergentes? Seria, quem sabe, um dia tenhamos aí um programa de inteligência artificial para fazer essa verificação de forma mais precisa até que o juiz, não é? E isso depende também talvez de uma
de uma regulamentação de como as partes apresentam os seus fatos, não é? De forma mais definida e clara, e fazendo remissão, por exemplo, a toda a doutrina e jurisprudência citados, para ficar mais claro ao juiz. Por exemplo, deferindo a prova testemunhal, porque as partes controvertem a veracidade da alegação de pagamento feito pelo réu, sendo que o juiz declara admissível o meio de prova, porque nas relações de família, nem sempre o devedor obtém prova escrita do pagamento. E o artigo 445 do CPC admite o uso da testemunha. Também não se admite a prova testemunhal quando... se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como de parentesco, de depósito necessário, de hospedagem em hotel, ou em razão de práticas comerciais do local onde foi contraída a obrigação. Então, muitas vezes, não tem prova documental e tem que se fazer a prova por meio de testemunhas. Então, a gente tem que também fazer uma avaliação aqui do cabimento da prova, não é? Às vezes, nós temos determinados fatos que somente podem ser provados por meio de prova documental. Outros fatos controvertidos podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal. Então, vejam que aqui é importante sempre ressaltar, na decisão de saneamento, seja em audiência ou por escrito, o juiz deve fixar os pontos controvertidos e, por exclusão, apontar as alegações que prescindem de prova, mas que são relevantes para o julgamento da causa. Então, ele diz, olha, as partes não controvertem sobre esses fatos, mas controvertem sobre outros. E sobre esses outros, as provas pertinentes são essas. Então, é claro que a gente pensar aqui, por exemplo, em fatos notórios, alegados e debatidos pelas partes, independentemente de prova, não dependem de prova, não há se fazer prova sobre fatos notórios. E fatos notórios são aqueles alegados pelas partes, em geral, são fatos principais. Por exemplo, a ação de reparação de dano movida por A contra B, reclamando indenização pela morte C, incluindo o pedido de ressarcimento de despesas de funeral, o STJ considerou, com razão, fato notório a realização e a onerosidade do sepultamento do morto, portanto, independentemente de prova. Tem fatos notórios que são regionais, não é? Por exemplo, saber se um determinado sujeito é prefeito de uma cidade onde as partes estão controvertendo. Então, tem situações que são fato notório e não há de se exigir uma prova sobre fatos notórios. Mas ainda sobre o momento de admissão da prova, a gente tem que pensar no deferimento. E deferida a produção de determinado meio de prova, a parte adquire o direito à sua produção. Aquela ideia, alguns ligam isso a princípio, né, Felipe? Princípio da aquisição da prova. Uhum. E é claro que o ideal seria que, na decisão de saneamento, o juiz deliberasse sobre o ônus da prova. Normalmente, aquela regra estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Então, essa é a divisão estática, essa que prevalece. Mas sabemos, não é, que o ônus da prova pode ser objeto de convenção processual, isso já existia há muito tempo na legislação, até no Código de 39 tinha algo semelhante, temos isso já há muito tempo, não digo no Código de 39, no Código italiano já existia isso, e veio a ser incorporado no Código de 73, Código de 1940 italiano. Mas, olha, vocês não encontram nenhum julgado a respeito do tema. E há a distribuição dinâmica da prova, que foi uma construção jurisprudencial incorporada pelo CPC, em que o juiz facilita a produção de provas a uma das partes, invertendo no todo ou em parte a regra estática. Então, devendo, é claro, não causar uma prova impossível. Nós já falamos isso sobre as regras do ônus da prova em outro encontro, onde nós analisamos verticalmente a questão da distribuição dinâmica. Tem que verificar quem tem mais facilidade para produzir a prova, não é? Quem tem condições de ter essas informações. Então, tudo isso
tem que ser levado em consideração pelo juiz, o monopólio das informações, isso tudo é muito importante levar em consideração, né? E ainda a gente tem que dizer também que a inversão tem efeito na admissão da prova e deve ser realizada em decisão de saneamento, na admissão da prova, porque ele vai dizer, olha, quem tem que provar isso é o autor ou o réu, é uma regra de procedimento a inversão propriamente dita. É claro que, uma vez invertido, o juiz vai ver quem provou e quem não provou, e vai aplicar a regra do ônus da prova de acordo com a distribuição do ônus. Então, o ônus da prova, as regras de ônus da prova são regras de julgamento. Agora, quando se pensa em inversão, aí é regra de procedimento. Porque, é claro, não pode pegar a parte de surpresa. Na Argentina, Felipe, é bom lembrar que é uma regra de julgamento. O juiz pode inverter o ônus da prova ao julgar, porque a doutrina argentina e, evidentemente, o código, a interpretação pelos juízes, entendem que a parte deveria saber que a ela competia aquela prova. Veja que diferente, né? Então, mesmo nos casos de inversão. E falando sobre o momento de produção da prova, a produção da prova se realizará segundo as suas características, de acordo com as disposições constantes no Código de Processo Civil e outras disposições processuais previstas até na legislação material. Então, a prova oral, evidente, é colhida normalmente em audiência. Usualmente, é evidente que se uma testemunha estiver internada, estiver em situação de perigo, não é? Risco de vida, não pudesse locomover, a prova pode ser produzida, a prova testemunhal pode ser produzida no local onde estiver a testemunha. A prova pericial segue as normas do CPC, então tem uma regra procedimental, tem um escrito sobre o tema, com nomeação de perito, indicação de assistentes técnicos, formulação prévia de quesitos, impugnação aos quesitos. Então, tem toda uma sequência lógica e cronológica na prova pericial. E aqui eu quero falar sobre a confissão, né? A confissão não, como já salientei, não é meio de prova, pelo amor de Deus, né? Aqui a gente tem que deixar muito claro isso, porque ela se obtém no depoimento pessoal normalmente. Mas o que é ela? Ela significa simplesmente a admissão da ocorrência de fato contrário ao próprio interesse, favorável ao interesse do adversário. É o reconhecimento de fatos desfavoráveis e fatos relevantes. Mas, às vezes, pode acontecer de não ter repercussão jurídica. Por exemplo, o réu reconhecer todos os fatos alegados pelo autor, mas a pretensão do autor está prescrita. Como é que não tem o efeito jurídico desejado? Sua natureza jurídica de declaração de conhecimento, resolvendo-se na afirmação de fatos convergentes à afirmação que o adversário já fizera ou que, de algum modo, favoreça. Então, é importante dizer, a confissão não é um ato de disposição processual, não é um negócio jurídico, não é uma convenção processual, nem tampouco contém uma declaração de vontade, como o reconhecimento do pedido ou a renúncia ao direito. No reconhecimento jurídico do pedido, há uma submissão. Então, a confissão atua exclusivamente no campo dos fatos, e por isso se assemelha ao meio de prova, mas, na verdade, não é, porque ela pode ser obtida, normalmente obtida em audiência, no depoimento pessoal das partes, mas pode ser obtida por meio de prova documental, como a declaração de uma das partes, e que nessa declaração uma das partes esteja reconhecendo a ocorrência de um fato que sabidamente é desfavorável. Agora, vale a pena a gente entrar no tema das provas ilícitas, né, que é outro tema bem complexo, não é? E aqui é importante falar da base constitucional e sempre lembrar dos estudos da professora Ada Pellegrini Grinover sobre o tema, que ela foi a que mais se aprofundou nesse estudo. A Constituição do Brasil veda as provas ilícitas no artigo 5º, inciso 56, ao dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
e então a Constituição é clara ao não admitir a prova ilícita em todo e qualquer processo. Em previsão constitucional, é uma reação àquele brocardo male captum bene retentum, mal colhida, bem conservada, que exprime a ideia de que a prova deve ser sempre conservada por se tratar de uma expressão da verdade. Então, hoje, tem vários julgamentos sobre prova ilícita, às vezes tem alguma polêmica sobre a admissibilidade de prova ilícita, provas decorrentes da prova ilícita, às vezes tem muita discussão sobre isso, às vezes tem uma discussão para tentar temperar a prova ilícita no cível, mas, a meu ver, não merece temperamento, porque essa abertura acaba violando regras essenciais ao Estado democrático do direito, né? Então, vale a pena aqui a gente também mencionar a outra disciplina das provas ilícitas constantes, a outra disciplina constante do CPP, do Código de Processo Penal. Vale a leitura do Código de Processo Penal, o artigo 157, Felipe. Isso. E é importante salientar que a Constituição, a única disciplina infraconstitucional, aliás, é esse artigo do 157 do CPP, que é oriundo de uma reforma do Código de Processo Penal, que também foi capitaneada pela professora Ada Pellegrini. Então, interessante isso, você ter lembrado, eu tinha me esquecido disso, esse artigo foi mudado, o Código é de 1940, mas já está remendado, hoje se fala de um projeto de novo Código de Processo Penal, mas esse dispositivo específico na legislação infraconstitucional foi fruto de um esforço da professora Ada Pellegrini Grinolda. Isso. E ele prevê que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Também estabelece que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Aí ele estabelece duas exceções, que na verdade são exceções quanto à derivação das provas ilícitas, não quanto às provas ilícitas que são absolutamente, não há absoluta forma de temperar, mitigar a garantia constitucional. E o parágrafo 2º afirma e define o que seria considerado como fonte independente, como aquela que, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Aí ela fala, o parágrafo 3º determina que, preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. E, desta forma, sendo esta o único regramento infraconstitucional, ele deve ser aplicado por analogia em relação às outras formas processuais, o processo civil, o processo trabalhista, acredito que também é o processo arbitral, porque ela é a única ritualística que determina como que deve ser o desentranhamento, como deve se dar a inutilização da prova ilícita. O código fala de inutilização, né? Que nós poderíamos dizer que é a destruição da prova obtida ilicitamente, não é? Para não ser utilizada em qualquer outro processo. A ideia é essa, e esse diálogo entre o processo penal, processo civil e processo trabalhista é rigorosamente necessário. E até no Código de Processo Civil há uma regra aí de supletividade e subsidiariedade ao processo trabalhista, ao processo administrativo. E a doutrina hoje também faz menção a uma influência do CPC de 2015 no processo penal. Então, relativamente, por exemplo, ao contraditório substancial, por exemplo. E aí, falando sobre classificação das provas ilícitas, e depois nós vamos ver alguns julgados, né, Felipe, estrangeiros, casos estrangeiros, a prova ilícita pode ser dividida em ilegais, penais e legítimas processuais. Provas ilegais são produzidas em contrariedade à lei, seja a lei materialmente penal ou processual penal. O trabalho do professor Antônio Magalhães Gomes Filho,
que foi escrever essa livre docência, quando eu estava lá na Itália escrevendo a tese de doutorado, que é o direito à prova, afirma que a ilegitimidade da prova se refere a nulidades processuais, não considerando como provas ilícitas. Então, é interessante que ele faz uma diferenciação, não é, entre prova ilícita e ilegitimidade da prova, porque para ele nós estamos falando de legitimidade porque pode haver uma nulidade que não tem a ver com a ilicitude, que comprometa a utilização daquela prova. Então, essa nulidade, não é, seria uma prova ilegal, não é, Felipe? Seria exatamente uma prova ilegal. Exato. E o artigo 5157, não é, que nós já falamos e já comentamos, nós frisamos essa questão da destruição das provas e com um incidente específico, incidente de ilicitude da prova, e que deverá seguir o rito do incidente de falsidade documental, ou seja, tem que haver um rito para que haja a destruição. E ali nós começamos em breve aqui na casuística das provas ilícitas. Então, hipóteses em que não há colheita de prova ilícita, seria incorreto chamá-las de exceções ou mitigações da utilização da prova ilícita, porque a Constituição do Brasil é clara em proibir sua utilização. Então, né, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso. E aí, sobre a exceção de boa-fé, o que você poderia dizer, Felipe? Essa teoria ela surgiu num caso americano, de 1984. Ela é a proibição da prova. Ela afirma que o julgado da Suprema Corte aponta que a proibição da prova ilícita é dirigida para a polícia. E quando os policiais estão de posse, por exemplo, de um mandado, não há que se falar em prova ilícita, visto que atuam de boa fé. Esse caso ele se referiu a um erro que constou no mandado, que era para adentrar a residência de um número, o mandado saiu com outro número, e dentro dessa outra residência foi localizado também objetos de crime. E aí o senhor Leon, ele apelou até a Suprema Corte, falando que a prova era ilícita, porque teriam invadido o domicílio dele, mas a Suprema Corte falou que não era ilícita porque a polícia ali, no caso, atuou de boa fé, porque acreditava que o mandado lhe dava possibilidade, lhe dava guarida de entrar naquela residência. Interessante esse caso, né, que é os Estados Unidos da América versus Leon. Né? Interessante esse caso, que é bem polêmico, não é? Se isso fosse aplicado aqui no Brasil, teríamos um problema sério. E é uma teoria da exceção de boa-fé, mas que eu nunca vi aplicada na jurisprudência brasileira. A teoria também da exceção do erro inócuo, né? E aí tem que se valer também de precedentes da Corte Americana, da Suprema Corte Americana. Então, o que você poderia falar sobre isso? Isso, na teoria da exceção do erro inócuo, surgiu também nos Estados Unidos, e a teoria construída sobre as provas ilícitas, ela é muito voltada ao processo penal, mas que, pelos próprios reflexos que a prova tem, pode ser utilizada no civil também. No caso da teoria do erro inócuo, a prova ilícita ela pode ser utilizada desde que não seja a única prova sobre aquele fato. Então, assim, a prova foi produzida por um meio ilícito, mas há uma outra prova com o mesmo conteúdo que foi produzida licitamente. Então, essa teoria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, e no julgamento do habeas corpus 187.044 de São Paulo, a ministra Maria Tereza, que inclusive é professora da faculdade, que ela fala que, fixada no julgamento em xeque, que a prova tida por ilícita não foi a única adotada para a condenação, que se baseou em outros elementos expressamente referidos na sentença. Então, não há como se inquinar de ilegal todo o processo, desde que
havia outras provas a embasar aqui, no caso, a condenação, e não apenas a prova tida como ilícita. Então, vamos supor que a delegacia tenha feito uma quebra de sigilo bancário por algum motivo de uma pessoa, mas que, paralelamente, havia um procedimento fiscal administrativo que também conseguiu chegar até recolher até aquelas mesmas provas. Então, nesse caso, o erro produzido pelo órgão policial não seria inócuo para a manutenção ou não da decisão condenatória. É importante frisar que tem que haver uma prova autônoma da prova ilícita, não pode ser uma prova derivada, né? Então, vamos imaginar, ocorre uma operação policial ilícita e dali há um procedimento fiscal, por exemplo, né? Então, Exatamente. isso seria uma prova ilícita e a prova, o procedimento fiscal também é lícito porque foi derivada de uma prova obtida ilicitamente, né? Às vezes eu vejo que há nesses casos, principalmente tributários, há uma forçação para mostrar que não derivou, já existia, e a gente vai ver e não existia, não tem prova da existência de um regular processo administrativo tributário anterior. É importante salientar que esse caso é bem claro. A professora e minha colega Maria Tereza de Assis Moura, ministra do STJ, deixa bem claro que são situações diversas, são provas, é o conjunto probatório, não é uma prova ilícita derivada. Não é? E aí também ela deixa de conceder o habeas corpus, porque a parte também queria revolver a análise fático-probatória, e isso não é condizente com o habeas corpus, que tem que ser uma prova bem contundente, uma prova demonstrável facilmente. E ainda falando sobre provas ilícitas, vale falar sobre a Plain-View Doctrine, que é a teoria da visão ampla, né, Felipe? Eu acho que vale a pena aqui pontuar, também para surgiu... fazer a contraposição com a teoria dos campos abertos e buscas particulares. Isso. Ela surgiu em casos também desenvolvidos na Suprema Corte Americana, em 71 e em 90. Essa teoria ela cria elementos que permitem avaliar quando pode ser feita a apreensão de objetos que não eram foco da busca e apreensão. E a Suprema Corte Americana fixou alguns parâmetros, que o objeto deve estar à plena vista do policial, o policial deve estar legalmente no local e a natureza incriminadora da prova deve ser evidente. Então, o que acontece muitas vezes expede-se um mandado de busca e apreensão num processo sobre crimes tributários para recolher documentos e encontra-se dentro de uma gaveta uma arma de fogo. Ora, sem registro, então isso já permite aferir que esta apreensão e o eventual processo criminal decorrente da apreensão da arma de fogo também é legal. Essa prova não seria ilícita, porque o objeto estava à vista em razão do mandado de busca e apreensão, de outros documentos, o policial estava legalmente no local, havia um mandado, e a natureza incriminadora da prova era evidente. Aquela arma de fogo, constando facilmente não haver registro, ela seria o caso de, evidentemente, ser uma prova incriminadora. O STJ já teve a oportunidade de se debruçar sobre essa teoria, apesar de não constar tanto na ementa quanto no voto do relator, ministro Félix Fischer, este nome, ele já aplicou. Então, aqui nessa ementa, ele afirma assim: não obstante o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apuração do crime praticado pelo estagiário do escritório de advocacia recorrente, verificou-se no cumprimento da medida a ocorrência flagrancial de 2 outros crimes que possuem natureza permanente. Contraria a razoabilidade exigir dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ver os crimes para solicitar a posteriori um novo mandado de busca e apreensão. No caso, houve uma expedição do mandado de busca e apreensão por um escritório de advocacia em razão da prática de crimes realizados pelo estagiário
e no local se deparou com 760 gramas de maconha e um revólver calibre 38. Então, o STJ entendeu que a apreensão dessa prova e a deflagração do processo penal posterior não seria inquinadas de provas ilícitas, porque essa prova seria lícita com base naquela teoria da visão ampla. O policial estava lá regularmente e não havia por que fechar os olhos para aquelas provas de outros crimes, né? E também vale falar da teoria dos campos abertos e buscas particulares, né? E aí também, a partir de um caso da Suprema Corte norte-americana, bem antigo, né, de 1924, depois houve um outro em 1967, vale a pena mencionar aqui no que essa teoria consiste. Isso, a teoria dos campos abertos e das buscas particulares consiste em mecanismos de análise da privacidade. Ela reflete justamente sobre a quarta emenda da Constituição Americana que garante o direito à privacidade. Na teoria dos campos abertos, no caso Hester versus Estados Unidos, isso em 1924, afirmou-se que a busca e apreensão feita em área fora da propriedade não violaria a privacidade. A teoria das buscas particulares surge no caso Katz versus Estados Unidos, de 67, e desenvolve o teste bipartido, que seria a expectativa subjetiva de privacidade, que seria a opinião do indivíduo sobre a privacidade em determinada situação, e a expectativa objetiva de privacidade, se a sociedade considera legítima a expectativa de privacidade do indivíduo. A ideia das teorias são, portanto, que na teoria dos campos abertos, se você consegue avistar algo sem uso de equipamentos especiais, então não há violação à privacidade. Na teoria das buscas privadas, há que se perguntar se a pessoa acreditava que estava marcada pela privacidade. Se sim, há que se perguntar se a sociedade entende que aquela privacidade era legítima ou não. Então, essa teoria, no caso do Sr. Katz, ele controlava o crime organizado e mantinha muito dos contatos numa cabine telefônica. E antes de efetuar as ligações, ele se atentava à movimentação e via que não tinha ninguém e então fazia suas ligações. No caso, o FBI foi lá e colocou escutas do lado de fora da cabine. E isso não foi considerado uma prova ilícita, apesar de ser uma interceptação telefônica. Por quê? Porque ele estava numa cabine telefônica pública. Então, ele poderia ter a expectativa dele própria, de que ele estava num momento de privacidade, mas que a sociedade não considerava a cabine telefônica como um ambiente privado. No Brasil, o STF já se debruçou sobre essa hipótese, no caso em que houveram crimes praticados por meio da internet e que foi utilizado um computador mantido numa lan house. Lan house é da minha época de adolescente, acho que não existe mais. Eram aquelas lojas onde tinham computadores e o pessoal usava os computadores, alugava os computadores. Isso, não? Exatamente. E no caso, o indivíduo praticava crimes pela internet em um desses computadores e a polícia foi até lá e apenas com a autorização do dono da lan house conseguiu extrair os conteúdos das comunicações. E isso o STJ não considerou como uma violação da privacidade, porque o computador não era público, mas era aberto ao público. Qualquer pessoa que fizesse o cadastro perante aquela empresa poderia utilizá-lo. Então, essa é como essa teoria foi aplicada no Brasil. Então, vejam que é uma questão muito complexa aí, muitas vezes há uma utilização do direito comparado, né? E aí se faz a comparação, principalmente com o sistema norte-americano, onde houve um grande e intenso debate sobre as provas ilícitas. Aqui no Brasil nós temos agora essa discussão, né, de, por exemplo, operações
sobre escritórios de advocacia, se seriam provas ilícitas ou não, se o advogado teria inviolabilidade, todas questões aí que merecem ser debatidas aí dentro desse contexto aí de sigilo, não é? De todas questões muito complexas em relação à ilicitude da prova ou não, não é? São questões que volta e meia retornam ao Supremo Tribunal Federal com uma outra paginação, não é? E vale a pena sempre lembrar disso, não é? E aí, em continuação, não é, Felipe, vale aqui falar sobre as provas ilícitas derivadas, não é? E aí é originada a teoria da prova ilícita derivada no caso Silverthorne Lumber versus Company versus Silverthorne Lumber versus Estados Unidos, USA, né? De 1920. Né? O nome da teoria dos frutos da árvore envenenada não surge no caso acima citado, mas sim no caso Nardone versus USA, de 1937. Né? Então, esses dois casos aqui foram, vamos dizer, bases, alicerces para a teoria dos frutos da árvore envenenada. E a ideia é que a prova ilícita contamina toda a prova que dela derive, dentro de um nexo de causalidade. E os seus efeitos são mesmos da prova ilícita originária, quer dizer, atinge a prova, mesmo a prova decorrente, mesmo que seja a prova decorrente, por assim dizer, analisada separadamente, lícita. Aquele exemplo que eu dei antes aqui de uma prova ilícita gerar justamente uma prova lícita, por exemplo, não é? Então, a prova ilícita já contamina as demais, não é, Felipe? Isso. E é importante salientar que nos casos anteriores que nós estávamos falando, não há prova ilícita. Aqui, agora, as exceções que vamos dizer, são exceções à teoria, à derivação da prova ilícita, ou seja, há uma prova ilícita antecedente e uma prova posterior. E a questão é saber se a prova posterior ela é ilícita pelo fruto pela teoria dos frutos da árvore envenenada ou não. Então, e aí, é interessante falar que nos casos anteriores, nós verificamos as hipóteses de mitigação da prova ilícita, ou seja, hipóteses em que a prova não é considerada ilícita. Aqui nós estamos falando da aplicação, que em tese seria a aplicação da teoria da árvore envenenada e se teríamos provas ilícitas derivadas ou não. Então, em cima disso, da teoria dos frutos da árvore envenenada, existem teorias. A teoria do nexo causal atenuado, a teoria da descoberta inevitável, a teoria da fonte independente. Então, vale a pena nos aprofundarmos sempre verificando casos que ocorreram no sistema norte-americano. Isso. A teoria do nexo causal atenuado, ela tem precedentes nos Estados Unidos de 63, no caso Wong-Sun versus Estados Unidos, também na Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Gafgen versus Alemanha de 2010. E nesses casos, o que aconteceu? Aconteceu uma confissão extrajudicial oriunda de tortura, só que posteriormente, durante o processo, houve a confissão judicial espontânea, segundo garantindo-se ao acusado todos os direitos processuais. E em ambos os casos, tanto a Suprema Corte norte-americana como a Corte Europeia de Direitos Humanos afirmou que a segunda confissão romperia o nexo de causalidade com a prova ilícita e que o nexo entre elas seria muito tênue e que, como a pessoa perante o juiz novamente realiza a confissão, essa nova confissão ela não teria vinculação à confissão anterior, ainda que essa tenha sido oriunda de tortura. E também temos a teoria da descoberta inevitável, que tem um precedente de 84 dos Estados Unidos, precedente Nix versus Williams, quando se analisam os métodos típicos e da praxe
da investigação e instrução, e se percebe que a prova seria descoberta de qualquer forma. E poderia, então, dessa forma, pode ser utilizada a prova derivada. O STJ já afirmou que não é ilícito, por exemplo, mexer no histórico de ligações de um aparelho de celular sem ordem judicial quando da busca e apreensão pessoal. Não configuraria quebra de sigilo. Mas os precedentes mais recentes já afirmam já o contrário, pontuando que para acessar o histórico de ligações não haveria quebra de sigilo, mas as mensagens de aplicativos de celular haveria necessidade de autorização judicial. Mas ainda, nesses casos de verificação das chamadas recebidas e efetuadas, ainda que fosse lícito, essa descoberta seria inevitável, porque o curso da investigação, ela culminaria com um pedido de quebra sobre isso. Mas essa teoria não é sempre aceita aqui no Brasil. No próprio STJ temos julgados contrários a isso, afirmando que essas provas seriam ilícitas. Na Suprema Corte norte-americana também, no caso Healy versus Califórnia, também se manifestou pela necessidade de proteção das informações. Então, a teoria da descoberta inevitável, ela é um pouco mais dúbia e um pouco menos firme do que as demais. Ela, muito pelo avanço tecnológico, pelo avanço dos meios de comunicação. E também temos a teoria da fonte independente, que nos Estados Unidos tem um precedente de 88, no caso Murray versus Estados Unidos, e aqui também na ação penal 470 do Supremo, que é a ação do mensalão, né? E nesse caso, o que se afirma é que quando há duas fontes concretas de prova, uma ilícita e outra lícita, afasta-se a prova ilícita e usa-se a prova lícita. No caso do mensalão, eu não vou me recordar especificamente sobre o que era. Eu acredito que era sobre a quebra de sigilo bancário que foi determinada pela Procuradoria-Geral da República, só que, paralelamente, a CPI dos Correios, que investigava ali inicialmente, fez um pedido para o Supremo, e o Supremo também fez a quebra de sigilo. Então, a prova ilícita realizada pelo Ministério Público Federal foi desprezada, e a prova lícita produzida pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi mantida no processo. Isso permitiu que o processo chegasse até o seu termo. Essa teoria da fonte independente tem muita relação com aquele julgado relatado pela ministra Maria Tereza, que tem a ver aí, se a fonte independente, é evidente que se tivermos uma prova ilícita, essa será desconsiderada e será apreciada aquela prova lícita. Isso. Então, temos duas fontes concretas de prova que conduzem ao mesmo resultado, uma ilícita e outra lícita. Veja que o tema é interessante, né? Quando a gente pensa no tema provas ilícitas, vale a pena um aprofundamento, muitas questões deverão ser tratadas, principalmente diante das novas tecnologias. Uma questão muito polêmica é a invasão do WhatsApp hoje em dia, não é? Mas certamente teremos outros problemas aí que deverão ser elucidados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quero aqui agradecer ao Felipe Lima pela exposição, pela participação aqui nesta aula, que enfrentou muitos temas relevantes, como os momentos da prova e as provas ilícitas. E desejar a todos bons estudos.